Pago R$ 10.000 se você se casar comigo por 30 dias, disse o milionário. Ela aceitou, mas com uma condição. Curioso para saber o que aconteceu? Clique em inscrever-se e descubra. O relógio marcava 23 horas e 47 minutos quando Marina Silva ajustou o uniforme pela 10ª vez naquela noite. O Hospital Público São Camilo fervia de movimento e o plantão noturno prometia ser mais uma maratona extenuante. Aos 28 anos, ela já havia perdido as contas de quantas noites havia passado, correndo pelos corredores gelados, atendendo emergências e consolando famílias desesperadas. Marina, paciente no leito 12 está pedindo água, gritou Carla, sua colega de trabalho, enquanto corria em direção à UTI. Marina suspirou e seguiu em direção ao quarto. Seus pés doíam dentro dos tênis brancos gastos, e a dor nas costas lembrava-lhe das longas horas em pé. Mas não havia tempo para reclamações. O dinheiro do plantão extra era essencial para pagar o tratamento da mãe em Belo Horizonte. Enquanto ajudava o paciente idoso a beber água, seus pensamentos voaram para a ligação que havia recebido mais cedo. O médico, Dr. Henrique, havia sido direto. O tratamento de quimioterapia da sua mãe precisava ser intensificado, e isso custaria mais R$ 15.000. Dinheiro que ela simplesmente não tinha. Obrigado, filha, murmurou o paciente com um sorriso fraco. Você é um anjo. Marina sorriu de volta, mas por dentro se sentia tudo menos angelical. Era apenas uma mulher comum, lutando para manter a cabeça fora d'água em meio às contas que não paravam de chegar. O aluguel do apartamento na Vila Matilde estava atrasado e ela ainda precisava pagar a prestação do empréstimo que havia feito para custear os primeiros meses de tratamento da mãe. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem da vizinha, Dona Conceição, que às vezes cuidava da mãe quando Marina estava trabalhando. Sua mãe passou mal hoje de tarde, mas está melhor agora. Não se preocupe, querida. Não se preocupar? Como não se preocupar quando sua mãe estava doente e ela se sentia completamente impotente? Marina fechou os olhos por um momento, tentando afastar as lágrimas que teimavam em aparecer. Não havia tempo para fraquezas. Enfermeira Marina, emergência na entrada. A voz estridente da recepcionista ecoou pelos alto-falantes. Marina correu em direção à emergência, onde uma confusão tomava conta do ambiente. Um homem jovem, vestindo uma camisa social cara e manchada de sangue, estava sendo carregado por 2 seguranças igualmente bem vestidos. Um acidente de trânsito, pelo que conseguiu entender dos gritos e da agitação. Coloque-o na maca 3, ordenou o Dr. Rodrigues, o plantonista da noite. Marina, você fica responsável por esse paciente. Enquanto ajudava a transferir o homem para a maca, Marina notou imediatamente que ele destoava completamente do ambiente do hospital público. O relógio no pulso parecia custar mais do que seu salário anual, e mesmo ferido e inconsciente, havia algo em sua postura que gritava classe social elevada. Qual o nome dele? Perguntou Marina aos seguranças. Rafael Montenegro, respondeu um deles, visivelmente nervoso. Ele é... Bem, ele é muito importante. Por favor, cuidem bem dele. Montenegro. Marina conhecia esse sobrenome. Quem em São Paulo não conhecia? A família Montenegro era dona de metade dos prédios da região central da cidade, e seus nomes sempre apareciam nas páginas sociais dos jornais. Enquanto verificava os sinais vitais de Rafael, Marina se perguntou que tipo de vida seria ter tanto dinheiro que um acidente de carro nem sequer seria uma preocupação financeira. Para ela, um acidente significaria dívidas imensas, perda de trabalho e uma preocupação a mais numa lista que já parecia infinita. Rafael Montenegro abriu os olhos devagar, piscando várias vezes antes de conseguir focar o olhar. Seus olhos eram de um castanho profundo, e mesmo em meio à dor e confusão, havia uma intensidade neles que fez Marina dar um passo atrás involuntariamente. Onde eu estou? Murmurou ele, tentando se levantar. Calma, senhor Montenegro. O senhor está no Hospital São Camilo. Sofreu um acidente de carro, mas nada grave. Apenas alguns cortes e uma possível concussão leve, explicou Marina com sua voz profissional, enquanto gentilmente o mantinha deitado. Rafael a observou por um longo momento, e Marina se sentiu estranhamente exposta, sob aquele olhar penetrante. Rafael Montenegro nunca havia estado num hospital público.
O cheiro de desinfetante misturado com algo indefinível, que ele preferiu não identificar, fazia seu estômago revirar. As paredes amareladas e os equipamentos claramente antigos contrastavam drasticamente com os hospitais particulares de luxo onde sua família sempre fora atendida. Mas foi a enfermeira à sua frente que mais capturou sua atenção. Marina Silva não era o tipo de mulher que frequentava seus círculos sociais. Não havia joias caras, roupas de grife ou aquela postura estudada das socialites que conhecia. Em vez disso, ela tinha uma beleza natural e cansada, com olhos que pareciam carregar o peso do mundo, mas que ainda assim conseguiam transmitir uma gentileza genuína. Quanto tempo fiquei inconsciente? Perguntou Rafael, tentando organizar os pensamentos. A última coisa que lembrava era de ter saído da reunião com os advogados do avô, frustrado e dirigindo mais rápido do que deveria na Marginal Pinheiros. Cerca de 40 minutos. O senhor teve sorte. Poderia ter sido muito pior, respondeu Marina, anotando algo na prancheta. Vou precisar fazer algumas perguntas para o relatório médico, se o senhor se sentir disposto. Rafael assentiu, mas sua mente estava em outro lugar. A reunião com os advogados havia sido um desastre. Seu avô, Edmundo Montenegro, havia sido claro. Se Rafael não se casasse até os 33 anos, perderia 60% da herança familiar. Uma cláusula antiga e ridícula do testamento, pensada numa época em que casamentos arranjados ainda eram comuns. O senhor mora sozinho? Perguntou Marina, interrompendo seus pensamentos. Sim. Quer dizer, tem uma empregada doméstica, mas ela não mora no apartamento, respondeu Rafael, notando como as sobrancelhas de Marina se ergueram ligeiramente. Provavelmente ela dividia apartamento com outras pessoas, imaginou. Tem alguém que possamos ligar? Esposa, namorada, família? Não. A resposta saiu mais seca do que Rafael pretendia. Não tenho esposa nem namorada. E minha família... Bem, eles provavelmente já sabem do acidente. Marina fez mais algumas anotações, e Rafael aproveitou para observá-la melhor. Havia algo em sua eficiência calma que o intrigava. Ela tratava a todos, desde o mendigo que havia sido trazido mais cedo até ele, um milionário, com a mesma dedicação profissional e humana. Marina! Gritou alguém do corredor. Preciso de você na enfermaria infantil, é urgente. Já vou, respondeu ela. Depois se voltou para Rafael. O senhor vai ficar em observação por algumas horas. Se sentir náuseas, visão turva ou dor de cabeça intensa, me chame imediatamente. Rafael a observou se afastar, notando como ela praticamente corria pelos corredores. Havia uma determinação em seus movimentos que o fazia pensar em quantas pessoas dependiam dela. Quantas vidas ela tocava numa única noite de trabalho. 2 horas depois, quando Marina retornou para verificar seus sinais vitais, Rafael havia tomado uma decisão impulsiva. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse ele quando ela estava checando sua pressão arterial. Marina hesitou. Depende da pergunta. Você trabalha muito. 2, 3 vezes por semana aqui no hospital, imagino? Todo dia, corrigiu ela, sem olhá-lo nos olhos. Plantão noturno aqui e plantão diurno em uma clínica particular 3 vezes por semana. Rafael se sentiu genuinamente surpreso. Todo dia? Isso é muito trabalho. Marina finalmente o olhou, e ele viu algo como irritação em seus olhos. É a vida, Sr. Montenegro. Algumas pessoas precisam trabalhar para viver. A acidez na voz dela o fez pensar. Rafael havia crescido com a ideia de que trabalho era algo que se fazia por realização pessoal, não por necessidade desesperada. Mas ali estava uma mulher que trabalhava todos os dias, provavelmente ganhando em 1 mês menos do que ele gastava em uma única noite de jantar. Você tem família? Perguntou ele, ignorando o tom de irritação dela. Tenho minha mãe, ela está doente. Marina respondeu secamente, claramente desconfortável com as perguntas pessoais. Foi então que a ideia maluca se formou na mente de Rafael. Uma ideia tão absurda que ele mesmo hesitou antes de falar. Mas a pressão do prazo do avô, a necessidade óbvia de dinheiro daquela mulher e uma estranha conexão que sentia com ela o fizeram tomar coragem. Marina, disse ele devagar, e se eu te oferecesse 10 mil reais para se casar comigo? Marina parou no que estava fazendo e o encarou como se ele tivesse enlouquecido completamente. Desculpe, o que o senhor disse? Um casamento, por contrato, 30 dias, 10 mil reais.
Rafael repetiu, sua voz ganhando confiança. É uma proposta séria. Marina deu um passo atrás, sua expressão mudando de surpresa para indignação. O senhor deve estar delirando por causa da pancada na cabeça, disse ela, já se virando para sair. Espera! Rafael se levantou rapidamente da maca, ignorando a tontura. Sei que parece loucura, mas estou falando sério. Preciso me casar por questões de herança. E você claramente precisa de dinheiro. Seria um acordo mutuamente benéfico. Marina parou na porta do quarto e se virou lentamente, seus olhos faiscando de raiva. O senhor acha que eu sou algum tipo de prostituta? Não! Rafael levantou as mãos. Não é isso. Seria um casamento de papel, apenas para satisfazer uma cláusula ridícula do testamento do meu avô. Nada físico, nada íntimo, apenas um contrato legal temporário. Marina o estudou por um longo momento, e Rafael viu o exato instante em que a raiva deu lugar à curiosidade, mesmo que reluctante. Mesmo que isso não fosse completamente insano, disse ela devagar. Por que eu? Rafael pensou na resposta honesta, porque ela era a primeira mulher que conhecia que claramente não estava interessada em seu dinheiro, porque havia uma honestidade nela que ele não encontrava em seu círculo social, porque algo nela o intrigava de uma forma que não conseguia explicar. Mas o que disse foi, porque você precisa do dinheiro, e eu preciso de uma esposa, temporariamente. Marina ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael achou que ela simplesmente sairia sem responder. Então, para sua surpresa, ela fechou a porta do quarto e se aproximou novamente. Se eu hipoteticamente considerasse essa proposta maluca, disse ela, suas palavras cuidadosamente medidas, eu teria uma condição. Rafael sentiu o coração acelerar. Qual? Marina o encarou nos olhos com uma determinação que o fez engolir seco. Durante esses 30 dias, você viveria como eu vivo. Nada de luxo, nada de mordomias. Você conheceria a vida real, a vida de quem trabalha de verdade para sobreviver. A proposta o pegou completamente de surpresa. Rafael abriu e fechou a boca algumas vezes antes de conseguir falar. Você quer que eu more como você? É isso ou nada, disse Marina com firmeza. Se vamos fazer isso, faremos do meu jeito. Rafael a olhou nos olhos e viu que ela estava falando absolutamente sério. A mulher à sua frente estava disposta a aceitar sua proposta maluca, mas não sem antes virar o jogo completamente. Por primeira vez em muito tempo, Rafael Montenegro se viu diante de um desafio que o dinheiro não poderia resolver facilmente. Tudo bem, disse ele, estendendo a mão. Aceito suas condições. Marina olhou para a mão estendida por um longo momento antes de apertá-la. Então temos um acordo, Sr. Montenegro. Marina mal conseguiu dormir nas poucas horas que teve entre o fim do plantão e o momento em que Rafael apareceria em sua porta. Cada vez que fechava os olhos, ouvia novamente a própria voz dizendo, então temos um acordo, e se perguntava se havia perdido completamente o juízo. Às 9 horas da manhã, a campainha tocou. Marina abriu a porta e encontrou Rafael Montenegro parado no corredor estreito do prédio, segurando uma mala de couro cara e olhando ao redor como se tivesse aterrissado em outro planeta. Bom dia, disse ele, claramente desconfortável. O terno impecável contrastava grotescamente com as paredes descascadas e o cheiro de umidade que sempre impregnava o prédio. Entre, Marina se afastou, observando Rafael examinar o pequeno apartamento de 2 cômodos. A sala minúscula combinada com a cozinha, o sofá velho, mas limpo, a televisão de tubo, a mesa de plástico encostada na parede. Tudo tão diferente do que ele estava acostumado. É aconchegante, disse Rafael, tentando soar sincero. Marina riu sem humor. Pode falar a verdade. É pequeno, velho e mal ventilado, mas é o que eu posso pagar. Rafael colocou a mala no chão e se virou para ela. Marina, sobre o que conversamos no hospital, você tem certeza de que quer fazer isso? São 10 mil reais, respondeu ela simplesmente. É dinheiro suficiente para o tratamento da minha mãe por 3 meses. Claro que tenho certeza. A frieza na voz de Marina o fez recuar um passo. Era óbvio que ela via aquilo apenas como uma transação comercial, o que deveria tranquilizá-lo. Então, por que se sentia estranhamente desapontado? Certo, disse ele, endireitando os ombros.
Quais são as regras? Marina pegou um papel que estava sobre a mesa. Escrevi algumas coisas básicas. Primeiro, você vai viver exatamente como eu vivo. Vai usar transporte público, comer onde eu como, fazer compras onde eu faço. Nada de cartão black, nada de mordomias. Rafael assentiu, embora a ideia de andar de ônibus o fizesse estremecer internamente. Segundo, você vai trabalhar. Não posso sustentar 2 pessoas com meu salário, então você precisa contribuir. Trabalhar? Rafael piscou, confuso. Que tipo de trabalho? Qualquer coisa que conseguir. Bico, trabalho temporário, o que aparecer. Como todo mundo faz quando precisa de dinheiro. A realidade da situação começou a bater em Rafael. Ele nunca havia precisado procurar emprego na vida. Nunca havia sequer preenchido um currículo. Terceiro, Marina continuou, vamos manter as aparências do casamento em público, mas aqui em casa, cada um na sua. Você dorme no sofá. Rafael olhou para o sofá pequeno e visivelmente desconfortável. E quarto, Marina dobrou o papel. No final dos 30 dias, cada um segue sua vida. Sem drama, sem complicação. Só assinamos o divórcio e pronto. Parece justo, Rafael concordou, embora algo em seu peito se contraísse com a última regra. E quando fazemos o casamento civil? Hoje à tarde. Já agendei no cartório. Precisamos de 2 testemunhas. A eficiência dela o impressionava e o assustava ao mesmo tempo. Marina havia organizado tudo em poucas horas, enquanto ele ainda estava processando a loucura que haviam decidido fazer. Sobre as testemunhas, Marina hesitou pela primeira vez. Você pode trazer alguém da sua família? Não, Rafael respondeu rapidamente. Minha família não pode saber disso. Se descobrirem que é um casamento de fachada, eu perco a herança de qualquer jeito. Marina assentiu. Então vamos pedir para 2 funcionários do cartório servirem de testemunhas. É comum. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com a magnitude do que estavam prestes a fazer. 2 estranhos, de mundos completamente diferentes, prestes a se casar por razões puramente práticas. Rafael, Marina disse suavemente, tem certeza de que consegue fazer isso? Viver como eu vivo não é fácil. Não é só pobreza romântica de filme. É acordar cedo, trabalhar pesado, contar cada centavo, se preocupar com conta de luz. Rafael a encarou nos olhos. Havia algo na forma como ela disse seu nome que o fez querer provar que conseguia, que não era apenas um playboy mimado. Consigo, disse ele com mais convicção do que sentia. Aliás, por onde começamos? Marina sorriu pela primeira vez desde que ele chegara. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Primeiro, você precisa trocar de roupa. Esse terno custa mais do que meu aluguel de 6 meses. 3 horas depois, Rafael Montenegro, vestindo uma calça jeans simples e uma camiseta básica que Marina havia comprado numa loja do centro, estava sentado numa sala de espera de cartório, observando pessoas de todas as classes sociais aguardarem para resolver questões burocráticas. Era a primeira vez na vida que ele esperava em fila como qualquer pessoa comum. O cartório de registro civil da Vila Prudente era um ambiente que Rafael jamais imaginara que conheceria. Funcionários sobrecarregados atendiam dezenas de pessoas, entre certidões de nascimento, óbitos e casamentos. O cheiro de papel velho misturado com café forte pairava no ar, e o barulho das máquinas de escrever criava uma sinfonia urbana que era completamente nova para ele. Montenegro e Silva, chamou a funcionária, uma senhora de óculos grossos e cabelos grisalhos presos num coque apertado. Marina se levantou primeiro, alisando o vestido simples azul marinho que havia escolhido para a ocasião. Não era um vestido de noiva, era apenas a melhor roupa que tinha no guarda-roupa. Rafael a seguiu, ainda se ajustando às roupas emprestadas, que eram um pouco grandes para ele. Documentos, pediu a funcionária, sem levantar os olhos dos papéis. Marina entregou os documentos de ambos, e Rafael notou como suas mãos tremiam ligeiramente. Pela primeira vez, ele se deu conta de que ela estava nervosa também. Testemunhas? Precisamos de testemunhas do cartório, explicou Marina. A funcionária suspirou e chamou 2 colegas, que pareciam acostumados com esse tipo de situação. Um homem careca de meia-idade e uma mulher jovem de cabelos cacheados se aproximaram cumprimentando Marina e Rafael com um aceno profissional. Vamos lá então, disse a funcionária, guiando-os para uma sala menor. Rafael Montenegro e Marina Silva,
Vocês estão aqui por livre e espontânea vontade para contrair matrimônio? Sim, responderam em uníssono, suas vozes ecoando estranhamente na sala pequena. Rafael olhou para Marina de soslaio. Ela estava séria, concentrada, como se estivesse fazendo mais um procedimento médico no hospital. Não havia romantismo, não havia emoção. Era apenas uma transação sendo formalizada. Mas algo dentro dele se contraiu quando a funcionária começou a ler os votos tradicionais. Rafael Montenegro, você aceita Marina Silva como sua esposa, prometendo amá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida. Por um momento, Rafael hesitou. As palavras pareciam ter um peso que ele não havia antecipado. Olhou para Marina, que o encarava com uma expressão impaciente, como se ele estivesse demorando muito para responder uma pergunta óbvia. Sim, disse ele finalmente. Marina Silva, você aceita Rafael Montenegro como seu esposo, prometendo amá-lo, respeitá-lo e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença todos os dias de sua vida? Marina nem piscou. Sim. Então, pela autoridade que me é conferida pelo Estado de São Paulo, eu os declaro marido e mulher. E assim, sem música, sem flores, sem família presente, Rafael Montenegro e Marina Silva se tornaram oficialmente um casal. A funcionária carimbou os papéis com a mesma indiferença de quem processa uma certidão de óbito. Parabéns, disse a testemunha de cabelos cacheados com um sorriso genuíno. Vocês são um casal bonito. Marina sorriu educadamente, mas Rafael notou que ela não conseguiu olhá-lo nos olhos após a cerimônia. 20 minutos depois estavam na rua, oficialmente casados e sem saber exatamente o que dizer um para o outro. Então, Rafael começou, mas foi interrompido pelo celular de Marina tocando. É do hospital, ela disse, olhando o visor. Marina Silva, como assim emergência? Eu não estou de plantão hoje. Tudo bem, eu vou. Ela desligou e se virou para Rafael com uma expressão apologética. Preciso ir ao hospital. Faltou gente no plantão e eles estão desesperados. Mas... não acabamos de nos casar? Rafael perguntou mais confuso do que irritado. É um casamento de negócios, Rafael. A vida não para por causa disso. Marina respondeu, já sinalizando para um ônibus que se aproximava. Você vem comigo ou volta para o apartamento? Rafael olhou para o ônibus lotado, para Marina já subindo os degraus, e tomou uma decisão impulsiva. Vou com você. O ônibus estava abarrotado, e Rafael se viu prensado entre uma senhora com várias sacolas de compras e um homem que cheirava a tinta. Marina se segurava numa das alças de mão, balançando com o movimento do veículo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para Rafael, que nunca havia andado de transporte público na vida, cada curva, cada freada brusca era uma aventura desconfortável. Quando o ônibus parou bruscamente, ele foi jogado contra Marina, que o segurou pelo braço para impedir que caísse. Primeira vez de ônibus? Ela perguntou com um meio sorriso. É tão óbvio assim? Um pouco. Marina riu. E Rafael percebeu que era a primeira vez que ouvia uma risada genuína dela. Relaxa, você se acostuma. Quando chegaram ao hospital, Marina se transformou completamente. A mulher insegura e nervosa do cartório desapareceu, dando lugar à profissional competente e confiante que Rafael havia conhecido na noite anterior. Você pode esperar na cafeteria, disse ela, já caminhando rapidamente pelos corredores. Ou ir para casa, como preferir. Mas Rafael não foi embora. Sentou-se na cafeteria do hospital e ficou observando o movimento. Médicos e enfermeiros correndo de um lado para o outro, famílias preocupadas aguardando notícias, o constante vai e vem de pessoas lidando com momentos cruciais de suas vidas. Era um mundo completamente diferente do dele, onde os problemas eram resolvidos com dinheiro e conexões. Ali, as pessoas precisavam de competência, dedicação e, às vezes, um pouco de sorte. 3 horas depois, Marina apareceu na cafeteria, visivelmente cansada, mas com uma expressão satisfeita. Conseguimos salvar o paciente, disse ela se deixando cair na cadeira ao lado de Rafael. Parada cardíaca. Foi por pouco. Rafael a observou enquanto ela falava sobre o procedimento, notando como seus olhos brilhavam quando contava sobre o trabalho. Havia uma paixão ali que ele nunca havia sentido por nada em sua própria vida. Você realmente ama o que faz, disse ele.
Marina parou de falar e o encarou, como se a observação a tivesse surpreendido. Claro que amo. Por que faria algo que não amo? A pergunta simples atingiu Rafael como um soco no estômago. Por que faria algo que não amava? Ele nunca havia se perguntado isso. Havia simplesmente assumido que seguiria os passos do pai nos negócios da família, sem questionar se era isso que realmente queria. Rafael, Marina o chamou, notando que ele havia ficado perdido em pensamentos. Desculpa, ele balançou a cabeça. Estava pensando... Você sempre quis ser enfermeira? Desde criança, Marina respondeu sem hesitar. Minha avó ficou doente quando eu tinha 10 anos, e eu passei meses cuidando dela. Vi como os médicos e enfermeiros faziam diferença na vida das pessoas, como aliviavam o sofrimento. Quis fazer parte disso. Ela fez uma pausa, brincando com o anel de casamento simples que agora usava. E você? Sempre quis trabalhar com imóveis? Rafael riu amargamente. Eu nunca me perguntei o que queria. Apenas assumi que seguiria os negócios da família. É o que se espera de um Montenegro. E o que você gostaria de fazer se pudesse escolher? A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém nunca havia perguntado isso a ele, nem ele mesmo havia se questionado. Eu não sei, admitiu, sentindo-se estranhamente vulnerável. Nunca pensei nisso. Marina o estudou por um longo momento, e Rafael viu algo parecido com compaixão em seus olhos. Bem, disse ela finalmente, se levantando, talvez esses 30 dias sejam uma oportunidade para descobrir. Enquanto caminhavam para o ponto de ônibus, Rafael percebeu que o que havia começado como um acordo puramente comercial já estava se tornando algo muito mais complicado do que qualquer um deles havia imaginado. E eles estavam apenas no primeiro dia. Rafael acordou no terceiro dia de casamento com uma dor nas costas que jamais havia experimentado. O sofá de Marina era menor que sua cama de solteiro na adolescência, e cada mola parecia ter sido estrategicamente posicionada para causar o máximo desconforto possível. O cheiro de café vinha da cozinha, misturado com o som de Marina se movimentando pela manhã. Rafael se levantou devagar, esfregando o pescoço dolorido, e a encontrou vestida com o uniforme do hospital, tomando café em pé e consultando o celular. Bom dia, murmurou ele, sua voz rouca de sono. Bom dia. Tem café na mesa, pão na geladeira, disse Marina sem levantar os olhos do telefone. Preciso sair em 5 minutos. Rafael serviu-se de café no único copo que restava, um copo de requeijão que Marina havia reaproveitado, e notou que ela parecia tensa. Algum problema? Perguntou. Marina finalmente o olhou e ele viu preocupação em seus olhos. Minha vizinha ligou. Minha mãe passou mal de madrugada, mas já está melhor. Mesmo assim, ela fez uma pausa, mordendo o lábio inferior. Eu queria estar lá. Por que não vai? Porque não tenho dinheiro para a passagem de ônibus para Belo Horizonte, respondeu Marina com uma franqueza que o surpreendeu. E porque não posso faltar ao trabalho. Preciso deste emprego. Rafael abriu a boca para oferecer pagar a viagem, mas se lembrou das regras que ela havia estabelecido. Nada de usar seu dinheiro, nada de facilidades. Quando foi a última vez que você visitou sua mãe? 3 meses. Marina pegou a bolsa e as chaves. Preciso ir. Você vai procurar trabalho hoje? A pergunta o fez engolir em seco. Trabalho. Uma palavra que sempre existiu em sua vida, apenas como conceito abstrato. Vou, respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Marina assentiu e se dirigiu à porta, mas parou com a mão na maçaneta. Rafael, obrigada por não ter oferecido dinheiro para a viagem. Sei que deve ter sido difícil. E com isso, ela saiu, deixando Rafael sozinho com a magnitude de sua nova realidade. 2 horas depois, Rafael Montenegro, vestindo uma calça jeans e uma camisa simples, caminhava pelas ruas do centro de São Paulo com uma sensação que nunca havia experimentado, a necessidade urgente de encontrar trabalho para sobreviver. Havia imprimido alguns currículos numa lan house, outra experiência inédita, e agora batia de porta em porta, enfrentando uma série de "não estamos contratando" e "deixa aí que entramos em contato". Próximo, chamou a atendente da 10ª loja que visitou, um pequeno mercado no bairro da Liberdade. Rafael se aproximou do balcão onde um homem de meia idade, aparentemente o proprietário, examinava uma pilha de currículos. Boa tarde,
Vim saber sobre a vaga de repositor, disse Rafael, estendendo seu currículo. O homem pegou o papel e franziu a testa. Rafael Montenegro. Nome fancy, hein? Disse com sotaque nordestino. Experiência anterior? Rafael hesitou. Como explicar que nunca havia trabalhado um dia na vida? Esta seria minha primeira experiência na área, admitiu. Primeira experiência aos 32 anos? O homem ergueu uma sobrancelha. O que você fazia antes? Eu trabalhava nos negócios da minha família. Rafael improvisou. Ah, entendi, empresa familiar faliu, né? Acontece muito hoje em dia. O homem assentiu com simpatia. Olha, filho, a vaga é puxada. Acordar às 5 da manhã, descarregar caminhão, organizar estoque e limpar o mercado. São R$ 800 por mês mais vale transporte. Topa? R$ 800. Rafael gastava mais que isso em uma única noite de jantar nos restaurantes que frequentava. Mas era dinheiro. Era independência dentro das regras de Marina. Topo, disse ele, surpreendendo a si mesmo. Então seja bem-vindo à equipe. Começa amanhã às 5h30. Não se atrase, que eu não tolero falta de compromisso. Quando saiu do mercado com a vaga garantida, Rafael sentiu uma mistura estranha de orgulho e pânico. Havia conseguido seu primeiro emprego, mas a realidade do que isso significava ainda não havia batido completamente. A caminhada de volta ao apartamento de Marina lhe deu tempo para processar o dia. As ruas movimentadas, os rostos cansados das pessoas voltando do trabalho, o trânsito caótico, tudo isso era São Paulo, vista de um ângulo completamente novo. Não era a cidade vista do banco de couro de uma BMW, mas a cidade real, suada, trabalhadora. Quando chegou ao prédio, encontrou Marina subindo as escadas com uma sacola de compras. Como foi? Perguntou ela, ofegante pelo esforço de subir 4 andares. Consegui, disse Rafael, e não conseguiu conter um sorriso de orgulho. Começo amanhã no mercado. Repositor. Marina parou no meio da escada e se virou para ele, genuinamente surpresa. Sério? Que bom. O sorriso dela parecia sincero, e Rafael sentiu uma pontada estranha de satisfação por ter provocado essa reação. E sua mãe? Como ela está? O sorriso de Marina se desvaneceu um pouco. Melhor. Conversamos pelo telefone. Ela estava preocupada porque não conseguiu falar comigo ontem. Chegaram ao apartamento, e Marina começou a tirar as compras da sacola. Arroz, feijão, alguns legumes, carne moída, o básico para algumas refeições simples. Marina, disse Rafael hesitando, sobre sua mãe. Quando você disse que não tem dinheiro para visitá-la, quanto custa a passagem? Por quê? Ela perguntou, suspicaz. Só curiosidade. Quero entender melhor como funcionam essas coisas. Marina o estudou por um momento antes de responder. R$ 70 ida e volta. Mais a alimentação, mais um dia sem trabalhar, vira quase R$ 200. É muito dinheiro para mim. R$ 200. O preço de uma entrada no restaurante que ele frequentava. Para Marina era uma quantia que a impedia de ver a própria mãe doente. Agora que você vai trabalhar, disse Marina, voltando a guardar as compras, podemos dividir as despesas meio a meio. Será um alívio para mim. A palavra alívio o atingiu de forma inesperada. Rafael sempre havia sido um peso financeiro para alguém. Empregados, família, fornecedores que precisavam bajulá-lo para manter os contratos. Nunca havia sido alívio para ninguém. Marina, disse ele impulsivamente, o que você faria se tivesse todo o dinheiro do mundo? Ela parou o que estava fazendo e o encarou com uma expressão intrigada. Por que você pergunta coisas assim? Só responde. O que você faria? Marina suspirou e se encostou na pia da cozinha pensando. Levaria minha mãe para o melhor hospital particular do país. Pagaria o melhor tratamento disponível, disse sem hesitar. Depois, acho que montaria uma clínica gratuita no interior, onde cresci. Lá não tem recursos médicos adequados. Só isso? Só isso? Marina riu, mas não foi um riso feliz. Rafael, você não entende. Para mim, poder cuidar da minha mãe sem me preocupar com dinheiro seria como ganhar na loteria. Não preciso de iates ou carros caros. Só quero que as pessoas que amo estejam bem. A simplicidade da resposta o deixou sem palavras. Rafael tentou imaginar o que responderia à mesma pergunta e percebeu que não fazia ideia. Nunca havia desejado nada que já não tivesse ao alcance das mãos. E você? Marina devolveu a pergunta.
O que faria com todo o dinheiro do mundo? Rafael abriu a boca para responder, mas nada saiu. Pela segunda vez em poucos dias, ela havia feito uma pergunta que ele não conseguia responder. Não sei, admitiu finalmente. Marina o observou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Havia curiosidade, talvez um pouco de pena, e algo mais que o fez se sentir exposto. Talvez seja a hora de descobrir, disse ela suavemente. O despertador tocou às 4h45 da manhã, cortando o sono de Rafael como uma lâmina. Ele havia conseguido dormir apenas 3 horas, depois de passar metade da noite se revirando no sofá desconfortável e a outra metade pensando na conversa com Marina. Rafael? A voz dela veio do quarto. Você está acordado? Estou, ele respondeu se levantando devagar. Todo o seu corpo protestava contra o movimento. Marina apareceu na porta do quarto, já vestida com o uniforme, segurando uma xícara de café. Fiz café para você. E tem uma marmita na geladeira para o almoço, disse ela, estendendo a xícara. Rafael aceitou o café, notando que as mãos dela estavam quentes contra as suas, frias pelo sono e pelos nervos. Você não precisava... Precisava sim, interrompeu Marina. É seu primeiro dia. Precisa ir bem alimentado. Havia algo maternal em sua preocupação que fez o peito de Rafael se apertar. Quando foi a última vez que alguém se preocupou se ele havia comido? Marina, disse ele tomando um gole do café forte, por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Cuidando de mim. Preparando comida, se preocupando se vou me atrasar. Você não precisa fazer isso. Não faz parte do nosso acordo. Marina ficou em silêncio por um momento, brincando com a alça da bolsa. É quem eu sou, disse finalmente. Não consigo ver alguém precisando de ajuda e não fazer nada. É mais forte que eu. Mesmo sendo alguém que você mal conhece? Alguém que te ofereceu dinheiro para casar? Marina o encarou nos olhos, e Rafael viu algo como determinação em sua expressão. Especialmente sendo alguém que precisa aprender que a vida não é só sobre dinheiro. 20 minutos depois, Rafael estava na frente do mercado São Jorge, observando o Sr. Joaquim, seu novo chefe, descarregar caixas de um caminhão de entrega. O movimento na rua já era intenso. Pessoas indo para o trabalho, crianças a caminho da escola, a cidade acordando. Montenegro, vem cá, rapaz! Gritou o Sr. Joaquim. Pega essas caixas de refrigerante e leva lá para dentro. Rafael olhou para as caixas. Pesadas, sujas, molhadas de condensação, e por um momento hesitou. Suas mãos nunca haviam tocado em nada mais pesado que uma raquete de tênis, mas pegou a primeira caixa, sentindo o peso queimar seus braços, e a carregou para dentro do mercado. 2 horas depois, Rafael estava suado, com as costas doloridas e as mãos machucadas, mas havia descarregado metade do caminhão. Sr. Joaquim observava seu trabalho com aprovação crescente. Boa, menino! Não esperava que um rapaz de escritório aguentasse tanto peso, disse o homem dando-lhe um tapa amigável nas costas que quase o derrubou. Escritório? Rafael perguntou confuso. Suas mãos, rapaz. Mãos lisas, sem calo. Só quem trabalha no escritório tem mão assim. Mas você está se esforçando, gosto disso. Rafael olhou para as próprias mãos, notando pela primeira vez como elas contavam a história de uma vida sem trabalho físico. Imaginou as mãos de Marina, calejadas de tanto trabalho, mas gentis ao cuidar dos pacientes. Senhor Joaquim, disse ele, pegando outra caixa, o senhor pode me ensinar tudo sobre o mercado? Quero aprender direito. O homem sorriu, mostrando alguns dentes dourados. Claro, filho. Primeiro você aprende a repor as prateleiras, depois o estoque. Depois, quem sabe, você não aprende a mexer no caixa também, mas uma coisa de cada vez. O resto da manhã passou numa correria de aprendizado intenso. Rafael aprendeu a organizar produtos por data de validade, a montar displays atraentes, a atender clientes com educação mesmo quando eles eram rudes ou impacientes. Na hora do almoço, ele se sentou no pequeno quintal atrás do mercado com os outros funcionários, Dona Neuza do açougue e Carlos do caixa, para comer a marmita que Marina havia preparado. Então, Montenegro, disse Carlos, um rapaz de cerca de 20 anos, sua esposa cozinha bem mesmo. Essa farofa tá uma delícia. Rafael quase se engasgou. Minha esposa? Ué, não é casado? Vi a aliança no seu dedo. Dona Neuza apontou para a aliança simples que ele usava.
Rafael olhou para o anel que Marina havia comprado numa loja barata perto do cartório. Era estranho como aquele círculo dourado minúsculo parecia carregar tanto peso. Sou sim. Casamos faz poucos dias. Ah, lua de mel ainda. Carlos riu. Por isso você tá com essa cara de apaixonado. Cara de apaixonado? Rafael repetiu alarmado. Relaxa, rapaz. Dona Neuza deu uma risada maternal. É normal ficar meio bobo nos primeiros tempos. Eu lembro quando casei com meu Toninho, 40 anos atrás. Não conseguia nem pensar direito. Rafael terminou o almoço em silêncio, pensando na observação de Carlos. Será que ele realmente tinha cara de apaixonado? E se tinha, o que isso significava? O resto do dia passou mais devagar. A tarde no mercado era menos movimentada, e Rafael teve tempo para observar as pessoas que entravam e saíam. Mães com crianças pequenas escolhendo produtos mais baratos, idosos contando trocados para comprar o essencial, trabalhadores na pausa do almoço pegando refrigerantes e salgadinhos. Era um universo completamente diferente dos shopping centers e mercados gourmet que frequentava. Ali cada real importava. Cada escolha era pensada e repensada. Às 18 horas, quando o Sr. Joaquim disse que podia ir embora, Rafael se despediu dos colegas e começou a caminhada até o ponto de ônibus. Suas pernas doíam, suas mãos estavam cheias de pequenos cortes, e ele sentia um cansaço físico que nunca havia experimentado. Mas também sentia algo que demorou para identificar: satisfação. Havia passado o dia inteiro sendo útil, produtivo, contribuindo para algo maior que ele mesmo. As pessoas dependiam dele para manter as prateleiras organizadas, para ajudá-las a encontrar produtos, para que o mercado funcionasse adequadamente. Quando chegou ao apartamento, encontrou Marina na cozinha preparando o jantar. Ela se virou quando ouviu a porta se fechar e sorriu ao vê-lo. Como foi o primeiro dia? Rafael se deixou cair no sofá, exausto, mas com um sorriso no rosto. Foi incrível, disse, e percebeu que estava falando sério. Marina se aproximou notando as marcas nas mãos dele. Você se machucou, disse ela preocupada. São só alguns arranhões, faz parte do trabalho. Ela desapareceu no banheiro e voltou com um kit de primeiros socorros se sentando ao lado dele no sofá. Me dá sua mão, ordenou suavemente. Rafael estendeu a mão e Marina começou a limpar os pequenos cortes com cuidado. Suas mãos eram gentis, mas firmes. E Rafael se pegou observando seu rosto concentrado enquanto ela cuidava dele. Marina? Obrigado. Pela marmita, pelo café da manhã, por me dar essa oportunidade. Ela parou o que estava fazendo e o olhou nos olhos. Você não precisa me agradecer por isso, Rafael. Todos merecem a chance de descobrir quem realmente são. Enquanto ela terminava de cuidar das suas mãos, Rafael pensou que, talvez, pela primeira vez na vida, ele estivesse começando a descobrir exatamente isso. Era o 10º dia do casamento, quando o celular de Rafael tocou durante o horário de almoço no mercado. O nome Advogado Ferreira apareceu na tela, e Rafael sentiu o estômago se contrair. Tinha certeza de que havia conseguido evitar qualquer contato com sua vida anterior, mas aparentemente estava enganado. Alô? Rafael, graças a Deus consegui te encontrar. Seu avô está desesperado tentando falar com você. A voz do advogado soava tensa. Ele sabe do casamento. Rafael quase derrubou o telefone. Como assim ele sabe? Aparentemente alguém viu vocês no cartório e comentou com conhecidos. A informação chegou até ele. Rafael, preciso que você venha ao escritório hoje. Seu avô está, como posso dizer, desconfiado. Desconfiado de quê? De que seja um casamento de fachada para cumprir a cláusula do testamento. Rafael fechou os olhos, sentindo todo o seu plano desmoronar. Se o avô descobrisse a verdade, perderia a herança. E Marina não receberia os 10.000 reais prometidos. Pior ainda, ela poderia ser processada por participar de uma fraude. Dr. Ferreira, o que ele quer exatamente? Conhecer sua esposa. Ele marcou um jantar para amanhã à noite em sua casa. Que Rafael, ele não vai aceitar desculpas. Depois de desligar, Rafael ficou parado no quintal do mercado, tentando processar a informação. Como iria explicar para Marina que ela teria que jantar com um dos homens mais poderosos de São Paulo, fingindo ser uma esposa apaixonada? Tudo bem aí, Montenegro?
Senhor Joaquim apareceu com uma expressão preocupada. Você tá branco que nem queijo. Está tudo bem, Senhor Joaquim. Só um problema familiar. O homem mais velho se aproximou e pôs a mão no ombro de Rafael. Olha, filho, eu não sei que tipo de problema você tem lá em casa, mas uma coisa eu aprendi na vida. Família é família. Às vezes, a gente tem que engolir o orgulho e fazer as pazes. Se ele soubesse, pensou Rafael amargamente. Naquela noite, Rafael chegou ao apartamento mais cedo que o normal, encontrando Marina estudando na pequena mesa da sala. Ela estava fazendo um curso de especialização online, aproveitando as poucas horas livres para se qualificar profissionalmente. Chegou cedo hoje, disse ela, sem levantar os olhos dos livros. Algum problema no trabalho? Rafael se sentou no sofá, reunindo coragem para contar sobre a ligação. Marina, preciso te contar uma coisa, e você não vai gostar. Ela finalmente levantou a cabeça, notando o tom sério de sua voz. O que foi? Meu avô descobriu sobre nosso casamento, e ele quer te conhecer. Marina piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Como assim ele quer me conhecer? Jantar amanhã à noite, na casa dele. E Marina... Rafael hesitou. Ele suspeita que nosso casamento não é real. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina fechou o livro devagar, suas mãos tremendo ligeiramente. Rafael, disse ela com uma voz perigosamente calma, me explica uma coisa. Que tipo de família é a sua exatamente? Como assim? Que tipo de pessoas você conhece que podem descobrir um casamento civil numa cidade com 12 milhões de habitantes em questão de dias? Rafael engoliu seco. Ele havia sido tão cuidadoso em omitir detalhes sobre sua família que se esqueceu de que Marina não fazia ideia do real alcance do poder dos Montenegro. Marina, minha família não é exatamente comum. Não é comum como? Eles são bem conhecidos, influentes. Marina se levantou devagar, e Rafael viu a compreensão chegando aos olhos dela como uma onda. Rafael Montenegro, disse ela, sua voz subindo um tom. De que família Montenegro você faz parte? Montenegro Incorporações, admitiu ele, se preparando para a explosão. Montenegro Incorporações? Marina gritou, fazendo Rafael dar um pulo. Você é daquela família, Montenegro. Os donos de metade dos prédios de São Paulo? Os Montenegro que aparecem na Forbes Brasil? Tecnicamente eu seria herdeiro de parte do império se você se casasse, Marina completou, sua voz cortante como uma lâmina. Por isso os 10 mil reais. Por isso o prazo de 30 dias. Porque você precisa estar casado para receber uma herança multimilionária. Rafael se levantou, tentando se aproximar dela, mas Marina deu um passo para trás. Marina, deixa eu explicar. Explicar o quê, Rafael? Que você me usou? Que transformou minha necessidade desesperada numa peça do seu jogo de rich boy? As lágrimas começaram a aparecer nos olhos dela, mas sua voz permaneceu firme. Você sabe o que são 10 mil reais para você? Nada. É o que você gasta numa noite de diversão. Não é assim? Não é assim? Marina riu, mas não foi um riso alegre. Rafael, eu trabalho 16 horas por dia para ganhar 3 mil reais por mês. Você me ofereceu 10 mil como se fosse esmola. Marina, por favor. E agora me diz que preciso jantar com seu avô bilionário, fingindo ser sua esposa apaixonada para que você possa herdar milhões? O silêncio voltou a pairar sobre o apartamento pequeno. Marina estava parada no meio da sala, respirando pesadamente, as mãos fechadas em punhos. Rafael se sentia menor que nunca. Você está certa, disse ele finalmente. Eu deveria ter contado a verdade desde o início. Por que não contou? Rafael pensou na resposta honesta. Porque sabia que ela nunca teria aceito se soubesse a real magnitude da diferença entre eles. Porque sabia que ela se sentiria humilhada. Porque, no fundo, ele mesmo se sentia envergonhado da própria riqueza quando via como ela lutava por cada centavo. Porque eu sabia que você se sentiria exatamente como está se sentindo agora, admitiu. Marina o encarou por um longo momento, e Rafael viu o exato instante em que a raiva deu lugar à decepção. De alguma forma, isso foi pior. Rafael, disse ela suavemente, nesses 10 dias eu comecei a pensar que talvez você fosse diferente, que talvez fosse uma pessoa real. Eu sou uma pessoa real, Marina. Esses dias com você
foram os mais reais da minha vida. Mas você continua mentindo para mim. Ela balançou a cabeça. Como posso confiar em alguém que esconde quem realmente é? Rafael não tinha resposta para isso. Sobre o jantar, disse Marina após um longo silêncio, eu vou. Não por você, mas porque preciso desse dinheiro para minha mãe. Mas quando isso acabar, quando os 30 dias terminarem, eu não quero nunca mais ver você na minha vida. Com isso, ela pegou o uniforme e se trancou no quarto, deixando Rafael sozinho na sala, com o peso de suas mentiras. A mansão dos Montenegro, nos Jardins, era tudo o que Marina havia imaginado e pior. 3 andares de mármore, cristal e ostentação, com um jardim que provavelmente custava mais para manter do que ela ganhava em um ano. O portão eletrônico, os seguranças discretos, as câmeras em cada canto, tudo gritava poder e intimidação. Marina estava sentada no banco do passageiro do carro que Rafael havia alugado para a ocasião, porque até mesmo alugar um carro modesto fazia parte da farsa que precisavam manter. Ela usava o único vestido elegante que possuía, uma peça preta simples que havia comprado numa promoção 2 anos antes para o casamento de uma prima. Marina, Rafael disse pela 10ª vez enquanto passavam pelo portão, meu avô pode ser intimidador, mas ele não é má pessoa. Marina não respondeu. Ela mal havia falado com ele nas últimas 24 horas, comunicando-se apenas através de monossílabos e acenos de cabeça. A traição que sentia era como uma ferida aberta. Sobre a história que vamos contar, Rafael continuou nervoso. Lembra? Nos conhecemos no hospital, foi amor à primeira vista. Eu sei qual é o roteiro, Rafael, disse Marina friamente. Sou pobre, não sou burra. As palavras atingiram Rafael como um tapa. Era a primeira vez que ela usava a diferença social entre eles como arma, e doía mais do que ele esperava. Quando pararam em frente à casa, um funcionário uniformizado apareceu para abrir a porta do carro para Marina. Ela aceitou a cortesia com elegância, mas Rafael notou como suas mãos tremiam ligeiramente. Respira fundo, sussurrou ele quando chegaram à porta principal. Você consegue. Marina o encarou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Não é por você que estou fazendo isso. A porta se abriu antes mesmo que tocassem a campainha, revelando Edmundo Montenegro em pessoa. Aos 78 anos, o patriarca da família era um homem imponente, alto e magro, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e olhos penetrantes que pareciam analisar tudo e todos. Rafael, disse ele, abraçando o neto com uma formalidade que não escondia completamente o afeto. E esta deve ser Marina. Marina estendeu a mão educadamente. Muito prazer, Sr. Montenegro. Edmundo pegou a mão dela e a beijou levemente, um gesto old school que fez Marina corar ligeiramente. O prazer é todo meu, minha cara, e me chame de vô Edmundo, afinal agora somos família. Eles foram conduzidos a um salão de jantar que parecia saído de uma revista de decoração. A mesa estava posta com cristais e porcelanas que provavelmente custavam mais que o apartamento de Marina. Havia empregados discretos servindo entrada, prato principal e sobremesa com a precisão de um balé. Então, Marina, disse Edmundo depois que foram servidos, Rafael me contou que vocês se conheceram no hospital onde você trabalha. Sim, senhor. Ele havia sofrido um acidente de carro, Marina respondeu tentando não deixar transparecer o nervosismo. E foi amor à primeira vista? O olhar de Edmundo era perspicaz, analisando cada expressão de Marina. Marina olhou para Rafael, que estava visivelmente tenso, e algo dentro dela se rebelou. Se iam fazer aquela farsa, ela faria direito. Na verdade, não, disse ela, surpreendendo tanto Rafael quanto Edmundo. A primeira impressão que tive do Rafael foi de que ele era um playboy mimado. Rafael quase se engasgou com o vinho, mas Edmundo soltou uma gargalhada. E não estava errada, minha cara. Meu neto sempre foi bastante mimado. Mas então, Marina continuou ganhando confiança. Eu comecei a conhecê-lo melhor. Vi que por trás de toda aquela arrogância havia um homem que nunca havia tido a oportunidade de descobrir quem realmente era. Edmundo se inclinou para a frente, claramente interessado. Continue. Ele começou a trabalhar no mercado de bairro, Marina disse, notando a surpresa nos olhos do velho. E eu vi como ele se transformou. Como descobriu a satisfação de fazer algo útil, de se relacionar com pessoas reais. Rafael trabalhando num mercado?
Edmundo se virou para o neto, incrédulo. É verdade, vô. Rafael confirmou, sua voz mais firme. Marina me fez ver que eu nunca havia realmente vivido, apenas existido numa bolha de privilégios. E você gosta dessa mudança? Rafael olhou para Marina, e ela viu algo em seus olhos que a fez hesitar por um momento. Gosto, disse ele, e havia uma sinceridade em sua voz que a pegou desprevenida. Pela primeira vez na vida, eu me sinto útil. Me sinto como se tivesse propósito. Edmundo ficou em silêncio por um longo momento, estudando o casal à sua frente. Marina, disse ele finalmente, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você ama meu neto? A pergunta pegou Marina completamente desprevenida. Ela havia se preparado para mentir sobre como se conheceram, sobre quando se casaram, sobre seus planos futuros, mas ninguém havia preparado ela para mentir sobre amor. Olhou para Rafael, que estava claramente contendo a respiração, e por um momento se esqueceu de toda a raiva e decepção que sentia. Lembrou-se dele acordando às 4h45 para não se atrasar no trabalho. Lembrou-se de como ele cuidadosamente havia aprendido a usar o transporte público para não causar problemas. Lembrou-se da satisfação genuína em seu rosto quando falava sobre o mercado, sobre os colegas, sobre como se sentia útil. Lembrou-se de como ele cuidava das próprias mãos machucadas sem reclamar, de como agradecia pela comida que ela preparava, de como nunca havia usado seu dinheiro ou posição para tornar as coisas mais fáceis, mesmo quando ela sabia que ele queria fazer isso. Sim, disse ela, e percebeu com choque que não estava mentindo. Eu amo. Rafael a encarou com uma expressão de total surpresa, como se ela tivesse dito a última coisa que ele esperava ouvir. E você, Rafael? Edmundo perguntou. Ama sua esposa? Rafael não desviou o olhar de Marina. Quando falou, sua voz foi baixa, mas firme. Mais do que imaginei que fosse possível amar alguém. O silêncio na mesa foi quebrado apenas pelo tilintar discreto dos cristais, sendo recolhidos pelos empregados. Bem, disse Edmundo finalmente sorrindo pela primeira vez na noite, parece que meu neto finalmente encontrou algo que vale mais que dinheiro. Ele se levantou, sinalizando o fim do jantar. Marina, foi um prazer conhecê-la. E Rafael, estou orgulhoso de você pela primeira vez em muito tempo. No carro, durante o caminho de volta, Rafael e Marina permaneceram em silêncio. As palavras que haviam trocado na mesa do avô pairavam entre eles como uma confissão não planejada. Marina, Rafael disse finalmente quando pararam em frente ao prédio dela. Sobre o que você disse. Estava representando. Ela o interrompeu rapidamente, saindo do carro. Era isso que você queria, não era? Mas quando chegaram ao apartamento, quando estavam sozinhos novamente na intimidade daquele espaço pequeno que haviam dividido por 10 dias, Marina se virou para Rafael com lágrimas nos olhos. A pior parte, disse ela com a voz embargada, é que não estava representando. E você também não estava? Rafael se aproximou devagar, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Não, admitiu ele, eu não estava representando. Marina fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente agora. Como pode ser real, Rafael? Como pode ser real quando começou com uma mentira? Rafael tentou tocá-la, mas ela se afastou. Não torna isso menos verdadeiro, disse ele suavemente. Torna impossível, respondeu Marina, se dirigindo ao quarto. Porque como posso confiar no que sinto quando nem sei quem você realmente é? A porta do quarto se fechou atrás dela, deixando Rafael sozinho, com a certeza de que havia ganhado a aprovação do avô, mas perdido algo infinitamente mais precioso. Era o 25º dia do casamento, quando Marina recebeu a ligação que mudaria tudo. Estava no hospital, organizando medicamentos no armário da enfermaria, quando seu celular tocou. O número era de Belo Horizonte. Marina, é a Conceição, sua vizinha. A voz do outro lado da linha estava trêmula. Querida, sua mãe está internada. Ela passou mal de madrugada e... O resto da conversa se tornou um borrão. Marina conseguiu captar apenas palavras soltas. Piora, complicações, urgente, venha logo. Quando desligou, suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o telefone. Marina, o que foi? Dr. Rodrigues se aproximou, notando sua palidez. Minha mãe, eu preciso ir para Belo Horizonte. Agora.
Vai com calma. Respira fundo e me conta o que aconteceu. Marina explicou a situação entre soluços e Dr. Rodrigues imediatamente liberou ela do plantão. Vai, Marina. A família vem primeiro. Quando você voltar, conversamos sobre os dias que você vai precisar faltar. Marina correu para casa, a mente girando em círculos. A passagem de ônibus para Belo Horizonte custava R$ 70, mas com a urgência, talvez tivesse que pegar um voo. Dinheiro que ela não tinha. E se sua mãe precisasse ser transferida para um hospital particular? Se precisasse de cirurgia? Quando chegou ao apartamento, encontrou Rafael na cozinha, preparando o almoço. Ele havia tirado o dia de folga no mercado para estudar. Estava fazendo um curso online de administração, financiado com seu próprio salário. Marina, por que você chegou tão cedo? Ele se virou e viu imediatamente que algo estava errado. O que foi? Minha mãe está internada, disse ela, a voz quebrando. Eu preciso ir para Belo Horizonte, agora. Rafael largou o que estava fazendo e se aproximou dela. O que os médicos disseram? Que é urgente. Rafael, eu não tenho dinheiro para a passagem de avião, e de ônibus vai demorar 8 horas. E se ela... Marina não conseguiu terminar a frase. Rafael não hesitou nem por um segundo. Eu pago a passagem. Não. Marina se afastou dele. Lembra das regras? Nada do seu dinheiro. Marina, isso é uma emergência. Sua mãe... Eu disse não, ela gritou, a tensão dos últimos dias explodindo. Não quero nada do seu dinheiro de sangue. O silêncio que se seguiu foi cortante. Rafael ficou parado, como se ela o tivesse esbofeteado. Dinheiro de sangue, repetiu ele, sua voz baixa. Marina percebeu o que havia dito, mas estava emocionalmente destruída demais para se retratar. É isso que é, não é? Você está casado comigo para conseguir uma herança. Todo esse dinheiro vem de mentiras. Rafael a encarou por um longo momento, e Marina viu algo morrer em seus olhos. Está bem, disse ele com uma voz assustadoramente calma. Você vai para Belo Horizonte, e eu vou resolver nossa situação de uma vez por todas. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está certa, sobre tudo. Rafael pegou as chaves da mesa. Quer dizer que quando você voltar, eu não vou mais estar aqui. Marina sentiu o chão se mover sob seus pés. Rafael... Não, Marina. Você deixou muito claro o que pensa de mim. E talvez você esteja certa. Talvez eu seja exatamente o que você sempre achou. Um playboy mimado usando você para conseguir o que quer. Ele se dirigiu à porta, mas parou com a mão na maçaneta. A propósito, disse sem se virar, tem um envelope embaixo do seu travesseiro, com os R$ 10.000, em dinheiro. Considere nosso contrato encerrado. E com isso, ele saiu, deixando Marina sozinha no apartamento, que de repente parecia imenso e vazio. 2 horas depois, Marina estava no aeroporto de Congonhas, segurando uma passagem para Belo Horizonte que havia custado todos os R$ 10.000 que Rafael havia deixado para ela. Não havia sobrado nada, nem para hotel, nem para comida, nem para emergências médicas. Mas sua mãe estava viva. Isso era tudo o que importava. Durante o voo de 1 hora, Marina ficou olhando pela janela, pensando nas palavras cruéis que havia dito para Rafael. Dinheiro de sangue. Como havia sido capaz de dizer algo tão terrível para alguém que, apesar de todas as mentiras, havia mudado completamente de vida por causa dela? Quando chegou ao hospital em Belo Horizonte, encontrou sua mãe consciente e estável, mas visivelmente fragilizada. Marina, minha filha, disse Dona Rosa com a voz fraca, você não precisava ter vindo. Sei que é difícil para você. Marina segurou a mão da mãe, notando como ela havia emagrecido desde a última visita. Claro que precisava vir, mãe. Como você está se sentindo? Melhor agora que você está aqui. E me conta como vai o trabalho. E esse rapaz que você mencionou no telefone semana passada? Marina havia cometido o erro de mencionar Rafael numa conversa com a mãe, sem entrar em detalhes sobre a natureza do relacionamento. Não deu certo, mãe, disse Marina, surpreendendo-se com a dor que sentia ao dizer essas palavras. Ah, que pena. Pela sua voz, parecia que você gostava muito dele. Gostava. Marina percebeu que era isso exatamente. Apesar de todas as mentiras, apesar da diferença social, apesar do começo estranho, ela havia se apaixonado por Rafael Montenegro, pelo homem que acordava às 4h45 para não se atrasar no trabalho, pelo homem que aprendeu a andar de ônibus sem reclamar,
pelo homem que descobriu a alegria de ser útil, mas agora era tarde demais. 3 dias depois, quando Marina voltou para São Paulo, encontrou o apartamento exatamente como havia deixado, exceto por uma coisa: não havia nenhum sinal de que Rafael havia morado ali. Suas roupas haviam sumido, seus produtos de higiene, seus livros de administração. Era como se ele nunca tivesse existido. Sobre a mesa da cozinha havia uma carta. Marina, quando você ler isso, eu já estarei longe. Não fisicamente, ainda estou em São Paulo, mas longe da sua vida como você deixou claro que queria. Você estava certa sobre muitas coisas. Eu te usei. Eu menti. Eu aproveitei sua necessidade desesperada para resolver meus próprios problemas. Não há desculpa para isso, mas você estava errada sobre uma coisa: o que eu sinto por você. Isso nunca foi mentira. Nesses 25 dias, você me mostrou uma versão de mim mesmo que eu nem sabia que existia. Você me ensinou que vale a pena ser uma pessoa melhor. Procurei meu avô ontem e contei a verdade. Toda a verdade. Sobre o contrato, sobre as mentiras, sobre como me apaixonei por você de verdade. Como era de se esperar, perdi a herança. Mas descobri que não me importo. O dinheiro da família nunca foi realmente meu mesmo. Vou continuar trabalhando no mercado do Sr. Joaquim. Vai ser difícil se sustentar apenas com esse salário, mas você me ensinou que as coisas mais importantes da vida não têm preço. Espero que sua mãe esteja bem. Espero que você encontre alguém que mereça o seu amor desde o início, sem mentiras, sem jogos. Obrigado por me mostrar quem eu realmente posso ser. Rafael PS. O apartamento está pago por 6 meses. Não é caridade. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Marina leu a carta 3 vezes, antes de conseguir processar completamente o que estava escrito. Rafael havia aberto mão da herança milionária. Havia escolhido ficar com o trabalho no mercado, com o salário de R$ 800, com a vida simples que ela havia imposto a ele. E havia feito isso por ela. Na segunda-feira, Marina voltou ao trabalho no hospital com o coração pesado. Doutor Rodrigues perguntou sobre sua mãe, e ela explicou que o quadro havia se estabilizado, mas que o tratamento continuava caro e complicado. Marina, disse ele, sei que é difícil, mas você já pensou em procurar alguma fundação que ajude com tratamentos oncológicos? Existem algumas opções. Marina assentiu distraidamente, mas sua mente estava em outro lugar. Estava pensando em Rafael, trabalhando no mercado, descobrindo que R$ 800 mal davam para pagar aluguel e comida. Na quarta-feira ela não aguentou mais. Depois do plantão foi até o mercado São Jorge. Marina, Sr. Joaquim a recebeu com um sorriso enorme. Como vai, minha filha? Montenegro falou que vocês estavam passando por uns problemas, mas que iam se resolver logo. Ele falou sobre mim? Falou? Só fala. Todo dia pergunta se você ligou, se você passou por aqui. Ontem mesmo ele estava me contando como você é dedicada no trabalho, como cuida dos pacientes. Marina sentiu uma pontada no peito. Onde ele está? No estoque, organizando as entregas. Quer que eu chame? Não. Marina hesitou. Na verdade, posso falar com ele lá atrás? Sr. Joaquim sorriu de forma marota. Claro, querida. Acho que vocês dois precisam conversar mesmo. Marina encontrou Rafael no pequeno depósito atrás do mercado, conferindo notas fiscais. Ele havia emagrecido um pouco, e havia uma tristeza em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Quando ele a viu, quase derrubou os papéis que estava segurando. Marina, como está sua mãe? Melhor, disse ela, notando como a voz dele estava diferente, mais cansada, mais madura. Rafael, eu li sua carta. Ele desviou o olhar. Ah, você abriu mão da herança. Abri. Por minha causa. Rafael finalmente a encarou. Não foi por sua causa, Marina. Foi por mim. Porque descobri que não quero dinheiro que vem de mentiras. Você estava certa sobre isso. Marina deu um passo em direção a ele. Eu estava errada sobre muitas coisas também. Como o quê? Como achar que você não podia mudar? Como achar que dinheiro era tudo o que importava para você? Como achar que o que sentia por mim não era real? Rafael ficou imóvel, como se não ousasse acreditar no que estava ouvindo. Marina, eu te amo, ela disse, as palavras saindo num jorro. De verdade, não estava representando naquele jantar. E é por isso que doeu tanto descobrir sobre as mentiras. Porque eu já havia me apaixonado pelo homem que você se tornou.
Mas eu continuo sendo o mesmo homem que mentiu para você desde o início. Marina se aproximou mais, até ficar bem na frente dele. Não, você não é. O homem que me ofereceu 10 mil reais nunca teria aberto mão de uma herança milionária. O playboy mimado nunca teria trabalhado num mercado, nunca teria aprendido a andar de ônibus, nunca teria se importado com o que eu pensava dele. Rafael ergueu a mão hesitantemente e tocou o rosto dela. E se eu estragar tudo de novo? E se eu não for bom o suficiente para você? Marina sorriu através das lágrimas que começaram a cair. Então a gente descobre juntos, como pessoas normais fazem. Sem contratos, sem prazos, sem mentiras. Marina, eu não tenho quase nada para te oferecer agora. 800 reais por mês, um emprego num mercado, um futuro incerto. Você tem você, disse ela simplesmente. O homem real. Não o personagem que sua família criou. É mais do que suficiente. Rafael a beijou então, ali mesmo no depósito empoeirado do mercado, entre caixas de produtos e notas fiscais. Foi o primeiro beijo real deles, sem plateia, sem representação, sem segundas intenções. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. Eu ainda preciso descobrir quem eu sou sem o dinheiro da família. E eu ainda preciso aprender a confiar completamente em alguém, admitiu Marina. Mas podemos descobrir essas coisas juntos, como pessoas normais. Como pessoas normais que se amam de verdade. 6 meses depois, Marina e Rafael renovaram os votos numa pequena cerimônia na igreja do bairro onde ela havia crescido em Minas Gerais. Dona Rosa estava lá, em remissão completa do câncer graças a um tratamento experimental que Rafael havia descoberto através de suas conexões remanescentes da antiga vida, a única vez que ele usou seus contatos privilegiados, e foi para salvar a mãe da mulher que amava. Rafael havia sido promovido a gerente do Mercado São Jorge e Marina havia começado a trabalhar como enfermeira particular para pacientes carentes através de uma ONG. Eles moravam no mesmo apartamento pequeno na Vila Matilde, dividiam as contas meio a meio e discutiam sobre dinheiro como qualquer casal comum. E todas as noites, quando Rafael voltava do trabalho e encontrava Marina estudando na mesa da cozinha, ele se lembrava de como havia sido sortudo, não por ter nascido rico, mas por ter encontrado alguém que o amava por quem ele realmente era. Durante a cerimônia, quando o padre perguntou se Rafael prometia amar Marina, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, Rafael sorriu. Prometo, disse ele, olhando nos olhos da mulher que havia transformado sua vida, especialmente na pobreza. Marina riu, lembrando-se da primeira vez que haviam trocado votos naquele cartório frio e burocrático. Prometo também, disse ela, para sempre desta vez. E desta vez, eles não estavam representando. Epílogo. 5 anos depois, Rafael Montenegro, agora proprietário de 3 pequenos mercados na zona leste de São Paulo, estava no hospital onde tudo havia começado, segurando uma bebê de 2 dias nos braços. Ela é perfeita, murmurou ele para Marina, que estava deitada na cama exausta, mas radiante. Ela vai crescer sabendo que o amor verdadeiro não tem preço, disse Marina, acariciando a cabecinha da filha. Pela janela do quarto, podiam ver a cidade de São Paulo se estendendo até o horizonte. Era a mesma cidade onde haviam se conhecido, onde haviam mentido um para o outro, onde haviam se apaixonado de verdade. Como vamos chamá-la? Perguntou Rafael. Marina sorriu. Esperança, porque foi isso que você me deu quando eu mais precisava. Rafael beijou a testa da esposa e depois a da filha. Tinha razão o Sr. Joaquim. Família era família. E ele havia encontrado a sua da maneira mais improvável possível, pagando 10 mil reais para uma enfermeira se casar com ele por 30 dias. Melhor investimento que já havia feito na vida.